Gente, eu tinha prometido para vocês que eu faria vídeos aqui de histórias bíblicas. Então, eu vou falar sobre uma pessoa muito importante. Todos na Bíblia tiveram um papel de destaque. Como assim? Podem até ser mencionados pouco, mas só por estarem na Bíblia não tem destaque melhor que esse. A Bíblia vai falar no livro de Jonas que ele recebeu uma ordem e foi enviado a uma cidade para pregar a palavra de Deus. Mas só que ele conhecia bem a cidade de Nínive. Era uma cidade terrível, difícil, pessoas difíceis. Aí ele pensou assim: vou nada, vou não. Vou mudar o percurso dessa história. Mas quando você quer mudar por si mesmo alguma coisa, não dá certo. A não ser que tenha a aprovação de Deus. E a Bíblia vai dizer que sabe o que ele fez? Quando ele viu que ele ia ir, foi mandado para Nínive pregar a palavra, ele deu um jeito. Quando ele viu um navio que ia para Tarse, ele pulou no navio. Vou para Nínive nada? Eu conheço o lugar? Vou para lá de jeito nenhum. Tô partindo para Tarse, né? E é assim na vida da gente. Às vezes Deus fala, você vai fazer isso, e você diz, não, eu não vou fazer. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não posso. E a Bíblia diz que aquele que chamou, ele é fiel para cumprir promessas feitas. Na hora você pode não estar vendo nenhuma solução, condições para você fazer aquilo. Mas se Deus falou que você vai, você vai. Não olhe a circunstância, não olhe as dificuldades. Ei, atenta para o chamado de Deus, ouça o chamado de Deus. E a Bíblia diz que ele temeu. E quantos de nós não tememos? Quantos de nós não tememos? Olhamos para as condições, para as dificuldades e a gente diz, não posso, não consigo e não vou. Então assim foi Jonas. Talvez ele estava vendo a situação de Nínive, mas ele esqueceu de quem foi que mandou ele ir para lá. Ele esqueceu de quem que deu a ordem. Ei, a ordem de Deus não é para ser questionada, não é para ser temida, é para ser cumprida. Não é para ser temida, não, porque ninguém pode bater de frente com Jeová. Se ele mandou um dos seus pequenos fazer a obra, é porque ele já fez com que ele seja visto como grande. Leia as epístolas de Paulo para você ver. Paulo, todo mundo, eu vou falar de Paulo também, aliás, é uma pessoa que eu sou apaixonada na Bíblia também. Ele era um perseguidor, mas ele um dia se converteu ao Evangelho. Assim como muitos que não tiveram o privilégio que eu tive de ser criado dentro da igreja, mas se converteram ao Evangelho. E ele foi assim, com Paulo também foi assim. E depois Paulo se tornou ousado, ele tinha ousadia. Ousadia essa que faltou em Jonas. Porque se Jonas tivesse a ousadia de Paulo, duvido que Paulo não ia. Paulo não queria nem saber, ele entrava no navio que estava indo para Nínive e não que estava indo para Tarse. E a palavra do poderoso diz que ele entrou naquele navio porque ele quis fugir da ordem do Senhor. Sabe o que aconteceu? Aí sim que vem as dificuldades, aí que vem os problemas. A Bíblia vai dizer que de repente se levantou um grande temporal. Sabe, vento? Sabe aquilo que faz com que o barco vá de um lado para o outro e não tem jeito, vai a pique? Foi justo isso que estava acontecendo. E a Bíblia diz que eles começaram a tirar coisas de dentro do barco, mas não eram as coisas que estavam pesando. O que pesava o barco, na verdade, era a desobediência de Jonas. Eu quero dizer para você, amigo, para você, amiga, nesta tarde.
Se Deus mandou você ir, vá. Ei, fiel é o que te prometeu. E ele disse assim: estarei contigo todos os dias. E a Bíblia fala que quando o barco começou a balançar, e o povo, os marujos, vendo que eles iam perecer, eles começaram a tentar esvaziar o navio, o barco, mas não adiantava. O peso estava na desobediência do coração de Jonas. Ei, talvez o seu coração esteja pesado. Mas como assim, André? Pesado. Porque um coração pesado faz pesar muita coisa, assim como estava pesando aquele navio indo a Tarse. Jonas, com a sua desobediência, quase fez o navio inteiro ir a pique. O barco, o navio, seja lá, tem várias versões. Mas só que Deus sempre mostra. E quando o barco começou de um lado para o outro, de um lado para o outro, e joga isso, joga aquilo, e lá estava Jonas, o peso do barco. Ei! Então, gente, o que acontece? Fugir não é remédio para muitas coisas, né? Às vezes você quer fugir das pessoas que estão contendendo contra você, fazendo contenda contra você. Às vezes você quer fugir porque você não quer dirigir um conjunto, estar na frente de um conjunto. Você não quer fugir de ir à oração porque você não gosta da irmã que está na frente da oração. E aí? A igreja de quem? O que você tem com a irmã de oração ou com os outros? Você tem com Deus que te chamou. E a Bíblia diz que naquele sufoco todinho daquele barco, e lá estava Jonas lá no porão, dormindo. Diz a palavra que os marinheiros eles ficaram apavorados porque nunca tinha acontecido algo daquele jeito. Já tinham lançado todas as cargas no mar. Quando acharam Jonas dormindo naquele porão. E perguntaram por que ele estava ali, da onde ele veio. Ele se declarou hebreus. Se declarou hebreu. Entenderam aqueles marujos que se ele estava indo para aquele local é porque ele estava fugindo de algo. Entenderam eles por que Jonas estava fazendo a direção inversa. Ei, às vezes você está indo inverso daquilo que é para você fazer. Às vezes você está se preocupando com algo que não cabe a você, cabe a Deus. Se Deus te mandou, você vai. Quem te garante é Ele. Quem vai fazer é Ele. Oh, glória! É muito simples. Muitas das vezes nós complicamos o agir de Deus e atrasamos a bênção de Deus na nossa vida. E diz a palavra que Jonas, o próprio Jonas, confessou e disse: me lance ao mar. Ei, será que vai ser preciso que você mesmo peça que te lance ao mar? Por que você não conserta isso antes mesmo de entrar no barco ao contrário? Tem coisas que você pode fugir, que você pode mudar. Aleluia! Eu não sei porquê, mas Deus mandou trazer essa história aqui. Sabe por quê? Ei, a direção não é esta. Você está indo na direção ao contrário do vento. Você está buscando algo que Deus não te mandou fazer. Faça aquilo, vá para onde Ele te ordenou. E a Bíblia vai dizer que naquele vendaval todinho, naquela tempestade todinha no barco, já tinham lançado todas as cargas no mar, até que o próprio Jonas reconheceu o erro. O importante é que você e eu reconheçamos os nossos erros. E a Bíblia vai dizer que ele mesmo disse: lance-me ao mar. E eles pegaram Jonas. Primeiro eles oraram a Deus, pedindo perdão por aquele sangue inocente, diziam eles, mas ele já sabia que Jonas já tinha falado. E eles levantaram Jonas do chão e lançaram Jonas nas águas. Ei, tem gente que quer esperar para ver, tem gente que quer ir ao fundo do mar para saber que Deus o socorre. Ei, é melhor você provar e ver que o Senhor é bom em terra firme.
Não fica procurando vento, não fica procurando a fúria do mar, que é justamente nisso que você pode naufragar. E a Bíblia diz que Jonas, caindo naquelas águas, veio um peixe gigante e o engoliu. Jonas morreu? Não. Porque Deus fez com que ele voltasse. Deus fez com que ele não morresse e entendesse que era para ele ir para Nínive. E ele obedeceu, teve que passar por tudo aquilo para obedecer à voz do Senhor. E a Bíblia diz que Jonas foi a Nínive assim como você tem que ir, assim como você precisa voltar, retornar e reconhecer aonde foi que você errou. Foram cargas lançadas fora por tua causa, foram vidas que foram ceifadas por tua causa, pela tua desobediência, e não é isso que Deus quer. E a Bíblia diz que ele resolveu atender o chamado de Deus quando ele foi cuspido pelo peixe na areia. E a Bíblia diz que ele foi para Nínive. Tem gente que precisa pagar para ver. Ele quer ver, ele não conhece o poder do Deus que ele tem realmente. E a Bíblia diz que Jonas mudou o seu pensamento e ele disse: eu vou para Nínive. E ele chegou lá. E a Bíblia vai nos dizer que ele falava e que as palavras dele brilhavam como o sol. Ei, dá para você entender? O que vai brilhar em você vai ser o sol da justiça, o sol que é o Deus Todo-Poderoso. E ainda que o inimigo se levante contra a sua vida, lá ele cai por terra, porque tudo que se levanta contra o servo do Senhor, gente, cai por terra. Eu estou falando, vocês não estão falando com a pessoa que chegou aqui na Assembleia de Deus ou na Deus e Amor, não importa a igreja. Eu estou falando da minha, eu não cheguei de paraquedas, eu fui criada ali e digo para você, eu nunca vi o meu Deus desamparar ninguém, as pessoas que o abandonam, porque ele não desampara ninguém. E a Bíblia vai dizer que ele falava em Nínive e as pessoas recebiam a palavra e o mais lindo, exaltavam ao Criador. Viu? Não podia ser simples. Por que Jonas quis fazer o inverso daquilo que Deus mandou? Ei, para com isso de inverso. Para com isso de querer fazer o que você quer. Você tem dono. Para com isso de querer medir as coisas segundo o seu método. O de Deus é perfeito para a sua e para a minha vida. Então queira o método de Deus na sua vida. Faça o que Deus te mandar. Ei, deixe que as palavras brilhem nos seus lábios, porque é de Deus a palavra. Querendo eles ouvirem ou não, pregue a palavra de Deus. É o compromisso que você tem com o Criador. E no mais ele cuida. Então hoje eu trouxe para vocês a palavra de Jonas, um hebreu que foi mandado para a cidade de Nínive para fazer a obra do Senhor, e ele não quis ir porque temeu, porque ele achou que ele não conseguiria, porque Nínive estava completamente errante, o povo fazia o que queria, e ele, como hebreu, ele conhecia o Deus Criador, mas ele temeu, e quando ele avistou um navio para outra direção, foi nele que ele se colocou, que ele entrou, e ele dormiu, mas Deus não dorme. Deus viu que ele estava no porão, embora muitas cargas foram lançadas no mar, mas a carga pesada estava no coração de Jonas por causa da desobediência. Eu convido a você a orar comigo agora, dizendo: Pai, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, nós queremos que a nossa palavra brilhe através de Ti. Porque o Senhor sabe que nós não temos palavras, mas o Senhor tem. E quem abre, nós abrimos a boca, mas as palavras são tuas. Pai, que nós possamos obedecer o teu mandar, o teu ide. Senhor, que vidas possam ser alcançadas e mudadas através da tua palavra. Que nós não venhamos olhar para os impedimentos, que nós não venhamos olhar os muros que são altos, mas que nós possamos olhar a Ti, que é grande, Deus. Deus nos dá condição. Trabalha na nossa vida, no nosso coração, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, Pai, e que como Jonas, nós não possamos entender a Tua palavra e não fugir, mas ir
aonde o Senhor mandar, para que nós não venhamos, Senhor, passar por tantas situações difíceis que pode ser mudada através do Teu Espírito Santo. Tudo isso eu te peço, Pai, e te rogo, agradecendo em nome de Jesus. Louvado seja Deus.